Boa noite, irmãos. Graça e paz do Senhor Jesus Cristo. Saudade dos irmãos. Não vemos a hora, né, irmãos, de podermos estar juntos novamente, poder compartilhar, poder desenvolver realmente a nossa amizade e a nossa irmandade. Os ministérios nos quais eu estou diretamente envolvido, né, os chás com a melhor idade, estamos sentindo muita falta de ter os nossos irmãos da melhor idade, vê-los, compartilhar, tomar chá junto com as crianças, né? Compartilhar com as crianças, brincar com as crianças. Deus quiser, logo, logo nós estaremos juntos. Também temos sentido falta dos novos membros, né? Da relação ou do compartilhar, do crescimento, conhecer esses novos irmãos, né? Até então, as nossas aulas têm sido online, né? Então, estamos preparando aí os novos membros para se tornarem membros da igreja, né? E logo, logo estaremos num culto público apresentando-os. Mas seria muito bom se pudéssemos fazer essas aulas pessoalmente, né? Mas, por enquanto, Deus sabe todas as coisas. Irmãos, nesta noite eu gostaria de pensar com os irmãos um pouquinho sobre um assunto muito interessante, sobre a misericórdia de Deus. A misericórdia de Deus, quando pensamos assim, dá a impressão de que vamos falar apenas de um atributo comunicável de Deus. Atributo comunicável é aquele que Deus se mostra ou mostra para nós, né? E nós temos conhecimento de que este é um atributo de Deus. Ao mesmo tempo, podemos aprender muito com esse atributo de Deus e ver que a própria Bíblia recomenda sobre a importância e a necessidade de nós também sermos misericordiosos. Quando entendemos melhor a misericórdia de Deus, nós somos mais misericordiosos também. E é sobre isso que eu quero pensar um pouquinho com os irmãos nesta noite. Mas antes de ler a Bíblia, de compartilhar com os irmãos, eu gostaria de orar, de clamar a bênção de Deus sobre a vida dos irmãos. Vamos orar, irmãos? Feche os seus olhos, por favor. Senhor, nós o agradecemos, Pai, porque o Senhor sempre nos ouve, ó Pai. E nós não falamos para as paredes, nós não falamos para o vento, ó Pai, mas nós clamamos, nós levantamos as nossas vozes em oração para um Deus vivo, um Deus bondoso, um Deus amoroso, um Deus misericordioso, que está atento às nossas orações. Inclusive o Senhor mesmo, ó Pai, inspirou o rei Davi para escrever o Salmo 66, né? E no Salmo 66 o Senhor deixa claro de que o Senhor não nos rejeita a oração e nem afasta de nós a sua graça. É baseado nesta afirmação do rei Davi é que nós clamamos e nós pedimos a direção do Senhor sobre as nossas vidas, clamamos a misericórdia do Senhor sobre as nossas vidas sempre, ó Pai. Clamamos os cuidados, pedimos para que o Senhor continue cuidando da sua igreja no meio de uma pandemia tão triste a qual nós estamos vivendo, ó Pai. Em nome de Jesus, Senhor, se propício a nós, pecadores, ó Pai. Nos ajuda, Senhor. Dê sabedoria aos médicos que estão cuidando de tantas pessoas doentes, espalhadas pelo mundo, ó Pai. Irmãos nossos que têm sofrido tanto com esta doença, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Pai, ajude-nos, nos dê graça, Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai. Nesse momento que vamos meditar na Tua Palavra, que ela mesmo ache guarida nos nossos corações, produza fruto, crie raízes, ó Pai, e realmente frutifique nas nossas vidas, ó Pai. Se propício a nós, pecadores, e se conosco, ó Pai. É no nome santo e maravilhoso de Jesus que nós oramos, agradecidos por tudo, Senhor. Amém, ó Pai.
Irmãos, eu gostaria de ler um texto com vocês, que vai falar sobre essa misericórdia maravilhosa de Deus. Esse texto está lá em Crônicas, 1 Crônicas, capítulo 21. Ele vai contar uma história a qual o rei Davi viveu e experimentou da misericórdia de Deus. Mas antes de ler o texto, eu gostaria que os irmãos pensassem, meditassem na letra de uma música muito bonita, que vai falar sobre justamente a misericórdia de Deus que se renova nas nossas vidas todas as manhãs. Vamos ouvir essa linda melodia, irmãos, e meditar nela? Misericórdias se renovam a cada manhã, as misericórdias se renovam a cada manhã, a cada manhã. Quando as minhas forças se acabam e a minha esperança no Senhor
Irmãos, dando continuidade ao nosso compartilhar, vamos abrir então as nossas Bíblias lá em 1 Crônica, capítulo 21. É um texto muito bonito, rico por sinal, né? E é um texto qual pode nos ensinar muito. Então vamos ler essa porção da palavra de Deus. Eu gostaria que os irmãos acompanhassem como estão, assentados e com a Bíblia aberta. 1 Crônicas, capítulo 21, todo o capítulo. O levantamento do censo. Então, Satanás se levantou contra Israel e incitou a Davi a levantar o censo de Israel. Levantar o censo, Satanás incitou Davi, irmãos, para contar quantas pessoas, quantos soldados tinha em Israel. Versículo 2. Disse Davi a Joabe e aos chefes do povo, Joabe era um dos generais de Davi: Ide, levantai o censo de Israel desde Berseba até Dan, e trazei-me a apuração para que eu saiba o seu número. Então disse Joabe: multiplique o Senhor, teu Deus, a este povo 100 vezes mais. Porventura, ó rei meu senhor, não são todos servos do meu senhor? Por que requer isso o meu senhor? Por que trazer assim culpa sobre Israel? Ou seja, Joabe já tinha sentido que não era da vontade de Deus que Davi fizesse esse censo. E Davi deu continuidade. Porém, a palavra do rei prevaleceu contra Joabe, pelo que saiu Joabe e percorreu todo Israel. Então voltou para Jerusalém. Deu Joabe a Davi o recenseamento do povo. Havia em Israel 1.100.000 homens que puxavam da espada. E em Judá era 470.000 homens que puxavam da espada. Ou seja, soldados, né? Porém, os de Levi, Benjamim, não foram contados entre eles, porque a ordem do rei foi abominável a Joabe. Tudo isso desagradou a Deus, pelo que feriu a Israel. Então disse Davi a Deus: pequei em fazer tal coisa, porém agora peço-te que me perdoes a iniquidade de teu servo, porque procedi mal loucamente, agiu como um louco. Falou, pois, o Senhor a Gade, o vidente de Davi, dizendo: Gade era um dos possivelmente profetas que ficavam junto com Davi o tempo todo. Vai e diz a Davi: assim diz o Senhor, 3 coisas te ofereço, escolhe uma delas para que te faça. Ou seja, Deus diz para Gade assim: vai lá e fala para Davi que eu vou dar 3 opções de castigo, os quais virão ou pode vir sobre a vida dele. Veio, pois, Gade a Davi e lhe disse: assim diz o Senhor, escolhe o que queres, ou 3 anos de fome, ou que por 3 meses seja consumido diante dos teus adversários, e a espada de teus inimigos te alcance, ou por 3 dias a espada do Senhor. Isto é, a peste na terra, e o anjo do Senhor causem destruição em todos os territórios de Israel. Vê, pois, agora que resposta hei de dar ao que me enviou, ao próprio Deus. Essa é a conversa de Gade, do profeta, com o rei Davi, né? Então disse Davi a Gade: estou em grande angústia, né? Caia eu, pois, nas mãos do Senhor, porque são muitíssimas as suas misericórdias. Olha a misericórdia. Mas não nas mãos dos homens não caia eu. Então Davi preferiu cair nas mãos de Deus, né, do que nas mãos dos seus adversários. Então enviou o Senhor a peste a Israel, e caíram de Israel 70.000 homens. Morreram 70.000 homens. Enviou Deus um anjo a Jerusalém para destruir. Ao destruí-la, olhou o Senhor e se arrependeu do mal e disse ao anjo destruidor: basta, retira agora a mão.
o anjo do Senhor estava junto à eira de Ornã, o Jebuseu. Levantando Davi os olhos, viu o anjo do Senhor que estava entre a terra e o céu. Ou seja, o anjo do Senhor já estava no céu, nos ares, com a espada nas mãos para ferir mais pessoas de Israel. Já tinham morrido 70 mil homens, irmãos. O anjo do Senhor estava junto à eira de Ornã, levantou Davi os olhos e viu o anjo do Senhor que estava entre a terra e o céu, com a espada desembainhada na mão, estendida contra Jerusalém. Então Davi e os anciãos, cobertos de pano de saco, se prostraram com o rosto em terra. Quando eles viram os anjos, eles se comportaram de uma forma como quem está arrependido de verdade. Disse Davi a Deus: não sou eu o que disse que se contasse o povo? Eu é que pequei, eu é que fiz muito mal, porém estas ovelhas, que fizeram? Ah, Senhor, meu Deus, seja, pois, a tua mão contra mim e contra a casa de meu... contra mim. Seja a tua mão contra mim e contra a casa de meu pai, e não castigo do meu povo. Ou seja, Senhor, se tiver de pesar a mão, pesa contra mim, contra a minha casa, não contra o povo. Então o anjo do Senhor disse a Gade, que mandasse Davi subir para levantar um altar ao Senhor na eira de Ornã, o Jebuseu. Então, irmãos, até o versículo 18. Irmãos, o rei Davi, nesta época, ele já estava provavelmente com cerca de 75 anos. O rei Davi começou a reinar em Israel com 40 anos e reinou por 40 anos. Ou seja, quando ele parou de reinar e ele passou o reinado para o seu filho Salomão, o rei Davi tinha 80 anos. E aqui nesse texto, 1 Crônicas 21, possivelmente o rei Davi já estava bem no finalzinho do seu mandato, como rei de Israel. Provavelmente, possivelmente, melhor dizendo, ele talvez já estivesse aí com cerca de 75 anos. Porque a partir do capítulo 22, agora 23, o rei Davi já começa a preparar a construção do templo de Jerusalém. Ou seja, ele começou o templo e o seu filho é quem realmente terminou o templo. Então eles passaram vários anos construindo o templo de Jerusalém. E o rei Davi estava começando a construção, preparar. Ou seja, ele já estava no finalzinho. Irmãos, mas por que Deus estava tão triste, tão aborrecido com o rei Davi pelo que ele fez? Porque, afinal de contas, contar as pessoas, isso não quer dizer nada. Irmãos, o que o rei Davi fez e que desagradou a Deus é porque todas as vitórias do rei Davi foi Deus quem deu para Davi. Foi Deus quem ajudou Davi a ser rei, a ser tão vitorioso. E o rei Davi, nesse momento, esqueceu de tudo isso e ele queria realmente saber com quantos homens ele podia contar caso a guerra viesse. E ele queria contar, ele queria saber, irmãos, para não ficar na mão, para não ter dificuldade quando ele realmente precisasse de um exército. E já que era assim, ele queria saber quantos soldados ele tinha em Israel. Irmãos, antes do rei Davi ser rei de Israel, o rei Saul estava perseguindo e o rei Davi se escondeu na caverna de Adulão. E nessa época, ajuntaram-se a Davi cerca de 450 homens que viviam aperto, em dificuldade, homens tristes, deprimidos possivelmente. Esses eram os homens que se juntaram a Davi. Eram 450 aproximadamente. E agora o rei Davi tinha um exército de 1.570.000 soldados. Que exército grande o rei Davi tinha.
né? Ou seja, ele queria saber com o que ele realmente precisava. Mas para quem começou com 450 homens? E como é que ele conseguiu chegar até ali? É porque Deus o ajudara. E quando ele faz questão de querer saber quantos soldados ele possuía, irmãos, isso não pareceu bem aos olhos de Deus, porque na realidade ele desprezou o fato de Deus estar com ele. E ele queria saber, ter realmente com o que contar. Isso acontece muitas das vezes conosco, quando nós deixamos de contar com Deus, de confiar em Deus. Basta cada dia o seu próprio mal, e nós ficamos tentando ajuntar tesouros nesta terra. É algo mais ou menos assim. E quando nós fazemos questão de contar com aquilo que realmente é palpável, é porque nós não contamos com Deus. E isso é ruim aos olhos de Deus. Mas como o rei Davi era rei de Israel, e Deus é quem era o rei que estava, o dono, o maioral de todos, que estava por trás do rei Davi, Deus falou assim, olha, o exército, o número de soldados, não quer dizer nada. Então, por isso que Deus reprovou Davi, e Deus ia castigar Israel por causa do pecado de Davi. E Deus falou para que o Gade, né, um profeta de Davi, né, fosse lá e dissesse para Davi, dava 3 opções de castigo para Davi. Então a primeira opção é 3 anos de fome. 3 anos de fome era a primeira opção. A segunda opção é 3 meses que sejam consumidos pelos seus adversários. Em 3 meses, os adversários de Davi iam poder fazer a festa, fazer o que ele quisesse, e Deus não ia intervir, né? Terceira opção, por 3 dias que a espada do Senhor estivesse contra Israel. E foi esta a opção de Davi. Porque Davi pensou consigo, né? Deus é rico em misericórdia. E Deus certamente vai olhar com bondade, com misericórdia para a minha vida e para o povo de Israel, e não vai nos ferir tanto quanto pode. Então, eu vou escolher esta opção de cair nas mãos de Deus. Cair nas mãos dos meus inimigos? Jamais. Mas de Deus, considerando que Ele é rico em misericórdia. E Davi, sabiamente e acertadamente, irmãos, escolheu realmente o castigo menos mal. Mas mesmo assim, o anjo do Senhor, no primeiro dia, já feriu 70.000 homens. Que tristeza, irmãos. Olha para onde caminhou a falta de reflexão do rei Davi em realmente ceder à tentação de fazer um censo desnecessariamente e desonrar a Deus. Irmãos, o rei Davi pagou caro, mas ao mesmo tempo ele reconheceu a tempo e pediu misericórdia para Deus. Irmãos, é algo interessante. O que é misericórdia? Misericórdia é uma palavra muito interessante, e até vou fazer questão de mostrar aqui para os irmãos, né? Eu não sei se está ficando ao contrário, mas miséria e córdia. Miséria é miserável e córdia é coração. Ou seja, a palavra misericórdia, ela é dividida, ela é a junção de 2 palavras, miséria e córdia. Miséria e córdia, né? E você junta as 2 palavras. Após juntar as 2 palavras, forma a palavra misericórdia. E a palavra misericórdia, irmãos, é levar no coração o miserável. Imagina uma pessoa, alguém que cometeu um crime, ou que fez muitas coisas erradas, está diante do rei, ou diante de um juiz. E essa pessoa não tem justificativa para aquilo que ela fez. Essa pessoa não tem com o que contar, não tem defesa. E aí ela fica extremamente vulnerável diante do seu juiz. E aí ela vai ter que contar exclusivamente com a misericórdia. Que o juiz olhe com bondade para aquilo que essa pessoa porventura tenha feito. E era assim que o rei Davi queria que Deus o visse.
E era assim que Deus vê o povo, irmãos. No entanto, irmãos, Deus fala tanto de misericórdia na Bíblia, mas muito de misericórdia. E alguém que realmente falou dessa bondade ou dessa misericórdia foi o profeta Jeremias. O profeta Jeremias, irmãos, lá no capítulo 3 de Lamentações, ele fala algo muito interessante que eu gosto muito e que nós não podemos esquecer. Ele diz assim, olha, Jeremias, Lamentações, capítulo 3, Jeremias vai dizer assim, ó, quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. O que dá esperança pro profeta Jeremias aqui? É a misericórdia de Deus, irmãos. E ele diz assim, ó, as misericórdias do Senhor, quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor. Diz a minha alma, portanto, espera nele. Então, o profeta Jeremias sabia que a misericórdia de Deus era algo que podia trazer esperança para o povo. E aí ele apela para esta misericórdia e pede para que o povo se comporte dessa forma. Irmãos, o apóstolo Paulo, ele escreve algo muito interessante. Ele diz assim, olha, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Nesse momento, irmãos, o apóstolo Paulo está apelando para a misericórdia de Deus. E ele reconhece o quanto ele é miserável. E ele não tem com quem contar, com o que contar. E por si só, a sua justiça não o ajudaria em nada. Principalmente porque no momento que o apóstolo Paulo escreveu sobre isso, ou desta forma, ou falou dessa forma, ele está fazendo questão de mostrar para Deus que tudo aquilo que ele fez não justificava matar realmente ou consentir na morte de muitos seguidores de Jesus, erradamente, cegamente, né? Foi o que ele fez, né? Não justificava. E ele se considerava um miserável. E ele apela para a misericórdia de Deus, né? E aí por isso que ele escreve dessa forma: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Só Deus, irmãos. Só a bondade e a misericórdia de Jesus. E a palavra misericórdia, irmãos, ela é muito interessante, porque misericórdia é não receber aquilo que nós merecemos. Nós merecíamos inferno. E aí Deus olha para nós, nos ver como miseráveis, não tem com quem contar, e aí Deus usa de misericórdia para conosco e não nos dá aquilo que nós merecemos. E a graça de Deus nos alcança, e aí Deus dá algo que nós não merecemos, que é o céu. Então nós merecíamos o inferno, e por causa da misericórdia de Deus, Ele não nos manda para o inferno. Ele nos dá a opção de irmos para o céu, através da sua graça. Irmãos, quando nós entendemos esta misericórdia de Deus, nós somos mais complacentes com o erro alheio, nós somos mais tolerantes com as pessoas, porque Deus não nos trata segundo a maldade do nosso coração. Ele é misericordioso. Ele foi assim com o rei Davi, ele foi assim com o apóstolo Paulo, ele foi assim com o seu povo que ficou cativo lá na Babilônia por 70 anos. E ele é assim através de Jesus, ali na cruz do Calvário, em realmente nos agraciando com a promessa da salvação. Irmãos, entender a graça, a misericórdia de Deus é algo fundamental para nós cristãos, seguidores de Jesus. Por isso, irmãos, é que o apóstolo Paulo sempre pede nas suas cartas que a misericórdia de Deus esteja conosco. No Salmos 23, o rei Davi fala assim: certamente a bondade e a misericórdia de Deus me seguirão todos os dias da minha vida,
e habitarei na casa do Senhor por longos anos. Então, irmãos, o rei Davi já sabia muito bem da misericórdia de Deus e a importância que ela tinha. Por isso ele escreve dessa forma no Salmo 23. Irmãos, medite na misericórdia de Deus e deixa Deus levar você também a ser misericordioso. No entanto, o profeta Zacarias, ele mesmo vai dizer para o povo de Israel, né, que Deus quer misericórdia, que devemos ser misericordiosos uns para com os outros sempre, porque Deus é misericordioso para conosco. Que Deus nos abençoe, nos ajude a entender um pouquinho da sua misericórdia e que possamos viver na luz da vontade de Deus sempre. Que Deus nos abençoe. Um forte abraço, irmãos. Aproveite esse tempo e ore com a sua família. Um abraço e até a próxima.